Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, Day News dia 1º de outubro é de rosa em homenagem ao Outubro Rosa, a importância e o cuidado que as mulheres têm que ter com o câncer para precaver o câncer de mama. Então, a homenagem durante todo o mês de outubro nossas capas serão rosas. Vamos lá? Aqui, que é o canal com mais informação sobre fundos imobiliários do YouTube, o nosso DI News. Vamos dar uma olhadinha nos principais dados que saíram ontem, começando com o nosso roteiro. Altas e baixas do dia, proventos do dia, não dá para falar todos, né? Quem não assistiu o DI News proventos, vou ver se eu coloco lá no cantinho os links, o link principal do primeiro DI News proventos, depois você segue e vê todos os outros, os fatos relevantes, os relatórios gerenciais e os comentários do Kiko, que hoje eu estou trazendo uma informação muito boa para você que quer entender melhor os proventos de ontem. Que ele avisa a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX no último dia da semana, de segunda a quinta, negativo, 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 e vai na sexta-feira 0,62 positivo e fecha a semana positivo. Então, ele subindo esse 0,62 deu 2.990 pontos. Eu já imaginava que aquela corrida atrás dos proventos que normalmente tem no último dia útil. Vamos ver como é que vai ser semana que vem, mas eu acredito que já veio meio para ficar, que podemos talvez chegar aí aos 3.000 pontos na próxima semana. Entre os fundos imobiliários de modo em geral, a maior alta DAMT 11, ou ele está de um lado ou está do outro, BRIP 11, 8%, XPCM 11, o pessoal correndo atrás de um possível provento interpretando errado, subiu aí 6,95%, RCRB 6,52%, CCRF 11, 5,18% e o TC 11, 4,8%. O Edgar 11 caiu 8,15%, o FVM 11, 6,92%, HRDF 6,36%, XPCI caindo 2,71%, MCHY caindo 2,63% e o WHGR 11 caindo 2,60%. Já aqueles que participam do IFIX, a maior alta foi RCRB 11, 6%, é uma alta muito grande. LVBI também subindo 4%, é uma boa alta. HGBS 11 subindo 3%. BPFF 11 subindo 2,73%. MAL 11, 2,64%. NSLU 2,46%. Subindo bastante esses fundos imobiliários. XPCI 11 caindo 2,71%, já é o reflexo da deflação, o pessoal já sabendo, se antecipando. RBRR também, o pessoal se antecipando, 2,27%. Tigar 11, eu acho que foi o anúncio, caiu aí 1,40%, deve ter sido o anúncio da emissão. HGFF 11, 1,49%, MCHF 11 caindo 1,18% e o BCIA caindo 0,97%. Entre os fiagros, o Rura 11 subiu 2,42%, BBGO 11, 1,69%, PLCA 1,68%, GCRA 0,50%, DECRA 0,31%, KNCA 0,25%. Pouca alteração no preço, pouca volatilidade. CPTR 11 caiu 0,70%, o IAG 11 caindo 0,42%, NCRA caindo 0,42% também, SNAG da Suno caindo 0,13%, JGPX caindo 0,09% e EGAF 0,09%. Pouca volatilidade nas quedas, apenas o destaque para Rura 11, que era na data base de ontem, e sairá de news proventos dos fiagros daqui a pouquinho. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos, pessoal, ontem a lista foi enorme, não dá para trazer aqui no vídeo, senão eu vou passar meia hora a mais só no vídeo. Mas eu trouxe uns destaques positivos. O Tigar 11, R$ 1,59, repetindo o maior provento já anunciado pelo Tigar. O RPR 11, mesmo com deflação, um provento de R$ 1,31. AR 11, 14 centavos de provento, esse que é base 10. E XPHT 11, informando um provento de R$ 1,50.
Há tempos o XPHT não estava informando um provento muito bom, dessa vez já foi logo R$ 1,50 o fundo de hotéis da XP. E negativos, sim, os fundos que muito indexados ao IPCA e ainda pagam por competência. KNP 11, 35 centavos, inclusive eu botei errado ontem no vídeo, eu botei 30 centavos, mas o correto foi 35 centavos. VCJR 11, 15 centavos. E ele é base 100, tá, gente? Ele é base 100. E o KNHY 11, 37 centavos. Poderia botar também daqui, né? KNSC 11, 50 centavos também como destaque negativo. Seriam os destaques negativos aí de ontem dos proventos anunciados. Se você quiser botar nos comentários aí algum que você também ache que foi destaque, seja positivo ou negativo, tá aberto aí para vocês. Fatos relevantes comunicados ao mercado. VELOL 11, esse fato está em várias páginas, tá? Convocou a Assembleia Geral Extraordinária para aprovação da alienação da totalidade dos imóveis. A proposta que eles receberam foi do fundo PVBI 11, e essa proposta vai ser analisada. Ela tem a aprovação, uma vez realizada a alienação da totalidade dos imóveis do fundo, vai acima a dissolução e a liquidez do fundo, então a liquidação do fundo, seja realizada total ou parcial, e mediante entrega de cotas da emissão do PVBI que tenha sido integralizadas pelo fundo. O que eles estão propondo? A venda do imóvel e as pessoas vão receber cotas do PVBI. É praticamente uma incorporação. O valor da venda do imóvel é no total de R$ 202 milhões, sendo pagos da seguinte forma: 30 milhões será pago em moeda corrente e o montante remanescente, caso sejam captados recursos em moeda corrente nacional pelo PVBI suficiente, serão pagos integralmente. O preço da aquisição será pago dos créditos detidos em decorrência. Ou seja, o PVBI vai fazer uma emissão para captar esse financeiro. Caso não capte, ele vai pagar com cotas. Aí o VELOL seria apenas parcialmente finalizado, parcialmente receberia os seus cotistas uma amortização parcial e o restante, o fundo receberia cotas do PVBI e depois, aos poucos, ele ia eliminando o próprio fundo, vendendo. Então, o VELOL, inclusive, eles têm que mudar o regulamento para que possa ter no regulamento ativos que são cotas. Então, está chamando a Assembleia Geral Extraordinária para fazer essa votação. Para o PVBI, para mim, é um ótimo negócio. Para o VELOL 11, o cotista tem que dar uma avaliada melhor. XPSF 11, eles fizeram a troca da gestão, mas a troca da gestão foi 6 por meia dúzia. Em vez de ser SPX Gestão de Recursos Limitados, que é o antigo gestor, agora passa a ser SPX SYN Gestão de Recursos Limitados. Então, SPX 11 trocou o gestor. VCRA 11, nova emissão de cotas, é o que eu fico dizendo para vocês, cuidado para não comprar ágil, porque logo em seguida vem a emissão. Segunda emissão de cotas, é uma oferta pública, ela foi registrada na CVM, não temos muitas informações, o total serão 4 milhões de cotas, o preço poderá ser atualizado e confirmado ao mercado através de fato relevante divulgado até 5 dias úteis antes do término do direito de preferência, então a gente não sabe qual é o preço. O fator de propensão para subscrição da segunda emissão será divulgado no anúncio de início da oferta, a database também a informar. Atualmente, o preço dele no mercado está R$ 109,40, bastante ágil, e o valor patrimonial R$ 102,45. R$ 7 praticamente de ágil aí, e o VCRA vai lançar uma oferta pública. BRLA 11 celebrou nessa data assinatura da escritura de compra do imóvel localizado no condomínio logístico industrial da Paraíba, rodovia BR-101, no distrito industrial do município Conde, comarca de Alandra, ambas no estado da Paraíba. Firmado através de contrato atípico, o montante da aquisição foi de R$ 3.914.000. Então, já está com contrato atípico, locado, 100% locado, BRLA, um fundo híbrido, agora aumentando o seu porte de imóveis logísticos. HRDR 11 vem comunicar aos cotistas do mercado em geral
em cumprimento ao disposto do instrumento da CVM 516, que teve uma variação negativa, olha só, fundos imobiliários. Esse, no caso aqui, é um fundo imobiliário de desenvolvimento, com a variação negativa no valor patrimonial das cotas, de 2,23%. BLMG11 comunica aos cotistas ao mercado que concluiu a assinatura de documento firme de alienação do galpão logístico denominado Jandira 2, integrante do condomínio Business Park, localizado na cidade de Jandira, estado de São Paulo. O galpão Jandira 1, integrante também do mesmo condomínio, permanece patrimônio do fundo. O fechamento da operação está sujeito ao direito de preferência dos locatários. O valor atual da operação é 45 milhões, equivalente ao valor contábil do imóvel, então eles venderam exatamente pelo valor contábil do imóvel, conforme atestado na data, a título de sinal, e o saldo de 29 milhões será pago para fins de amortização da certificação de recebíveis. Então, eles receberam 15 milhões e 29 milhões vão pagar a alavancagem do fundo. Já vai dar uma boa diminuída na alavancagem. A operação contribui para a otimização da estrutura de capital do fundo e faz parte da estratégia de reciclagem de ativos da gestora. Por essa razão, a alienação não gerará impacto nos rendimentos do fundo. Basicamente, estão vendendo pelo mesmo preço que comprou, aí não vai ter lucro na operação, porque estão vendendo pelo mesmo valor. Mas, Kiko, esse pelo menos recebeu esses dividendos gordos todo esse período. Concordo com vocês, recebeu dividendos gordos e agora pagou a dívida e não vai ter que usar dividendos para isso. E esses 15 milhões aí que foram pagos à vista pode ser utilizado para tanto amortizar mais dívidas ou adquirir novos imóveis. RECT 11, eu acho que muita gente veio para o vídeo só pela notícia do RECT 11, vem comunicar ao mercado e aos cotistas em geral que a Boa Vista Serviço, também conhecido como, agora eu esqueci o nome, Serasa, né? Boa Vista Serviço é o Serasa. Sociedade inscrita no CNPJ, está locatária do 5º andar, detidos pelo fundo no Conops, de 5 andares, detidos pelo fundo no Conops Corporate Alphaville. Lindo prédio lá, tá, gente? Muito lindo mesmo. Localizado na Avenida Taboré, 267, lá em Alphaville, comunicou ao fundo seu interesse de descontinuar parcialmente a locação de 2 andares. Eles têm 5, vão devolver 2. Após referida devolução, equivalente a 2.274 metros quadrados, a taxa de vacância do portfólio será de 13%. Isso é um aumento de 2,45%. O RECT 11 rema para diminuir, aí vem uma correnteza e traz para trás a vacância. Mas não ficou claro no documento questão de multa, não ficou claro em relação a nada disso, o RECT 11 não informou, então a gente não sabe se vai ter um rendimento extra com multa ou coisa parecida. NCRA 11 anunciou a segunda emissão de cotas, uma oferta restrita, vão captar 20 milhões de reais, mais um fundo que eu falo, não pague ágio, e esse inclusive está abaixo do seu valor patrimonial. O preço é R$ 94,66, já embutida aí a taxa. A database é dia 5/10, o pipeline é todo com CDI com prêmios superiores a 5, que a média seria 5,75%, a média do pipeline, e o preço no mercado dele está R$ 92,00. Eles querem fazer uma emissão exatamente no valor patrimonial de R$ 94,66. BIC11, pessoal, BIC11 ele é só para investidores profissionais, normalmente eu nem falo muitas notícias dele, mas eu trouxe isso aqui porque isso aqui pode ser algo que comece a ser rotineiro e é bom para os cotistas. BIC11 vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que recebeu nessa data um pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas para fim de liberar a redução da taxa de administração para 0,9 ao ano sobre o valor contábil do fundo e com exclusão do valor mínimo mensal. Consequentemente, uma reforma do artigo 27. Muito interessante, os cotistas se organizando e pedindo aí agora a Assembleia Geral vai votar ou não. Provavelmente não, porque o BIC11 tem muitos outros fundos, até o próprio BIM11 investe nele. Provavelmente vamos ver se vai ter ou não. A Assembleia vai ter, que ele já disse que concluíram, e vai ser chamado em até 30 dias úteis a convocação dessa Assembleia. Mas é o primeiro fundo que eu estou vendo os cotistas se organizando para tentar diminuir uma taxa de administração e de gestão que eles acham acima da média.
BLMC11 complementa o fato relevante divulgado de 15/9, no qual foi informado que o fundo recebeu uma proposta de aquisição por parte de bens de imóveis que compõem o patrimônio do fundo, enviada pela Pátria. O PATL, o PATC, perdão. O PATC enviou uma proposta para comprar. Aí, então, será convocado, primeiro vai sentar a administradora, o comitê de investimento e a gestora, que entende que a proposta é interessante. Se entender, será convocada a Assembleia Geral Extraordinária para a alienação dos imóveis. XPHT11 vem por meio de fatos relevantes. Esse é um fato relevante que ainda não é nada definitivo. Informar os cotistas e ao mercado em geral que a gestora está avaliando a possibilidade de realização de uma oferta primária de cotas ordinárias em montante suficiente para amortização antecipada integral das cotas sêniores, viabilizando a retomada da distribuição de rendimentos para toda a cota ordinária. Pessoal, XPHT11 é um fundo que tem dois tickers, XPHT11 e XPHT12. XPHT11 são cotas ordinárias, XPHT12 são as cotas sêniores. Ou vice-versa, agora eu posso ter me confundido. Mas tem vídeo no canal explicando, vou ver se eu coloco ele lá para vocês. Aí, nesse sentido, eles querem agora ter uma cota só. Então, vai fazer uma emissão com o objetivo de amortização integral das cotas sêniores e passar a ter um tipo de cota só, que seria só XPHT11. VISC11 celebrou memorando de entendimento com a empresa do grupo BR Malls, participação para aquisição de forma direta de 55% do Campinas Shopping, totalizando o valor de 226.270.000. Já tinha assinado antes, né? Mas já tinha dado o acordo antes. O acordo representa a garantia de que o fundo efetivará e concluirá a operação, uma vez que depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo, mas não se limitando à aprovação junto ao Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD, cujo pedido de aprovação foi protocolado dia 21 de setembro. As partes ainda estão definindo melhor estrutura de capital para a concretização da transação. Então, não foi só o VISC que adquiriu esse shopping, foram 3 fundos imobiliários, sendo que a maior parte foi adquirida pelo VISC11. Relatórios gerenciais, começando aqui com o meu querido MXRF11, informou no último dia de setembro o relatório de agosto, exatamente no dia do informe de rendimentos referente a setembro, ele informa o relatório para explicar a renda do mês anterior. Então, o rendimento auferido no regime caixa foram de 9,8 centavos. As operações de permutas financeiras contribuíram com 3 milhões, a de book do book de crise 17 milhões. O resultado do book de FIIs 2,8 milhões. Maiores detalhes pode ser em respectivas sessões. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitam em caixa. Então, hoje o MXRF11 só faz distribuição regime caixa. Então, pode haver um descasamento temporal entre os índices e taxas que remunerem os papéis e o efetivo pagamento, o qual compõe a base de distribuição do fundo. Por fim, em virtude do regime caixa, seguido pelo Maxi Renda e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de 43 milhões, aproximadamente 19 centavos por cota, que deixa uma posição confortável para atravessar esse período de deflação. Então, o MXRF11, se eu tivesse visto isso aqui antes, eu já ia dizer, ele vai pagar de novo 10 centavos, com certeza, porque essa reserva, ele com a inflação zero dá na casa de 9 centavos, então ele vai continuar firme e forte, pagando 9 centavos, tranquilamente até o final do ano. MXRF11. BTRA11, o rendimento anunciado referente ao mês de agosto foi de 70 centavos, representando um dividendo de 9,3 sobre o valor da cota, acumulando 37 centavos de resultado não distribuídos. Então, o BTRA ainda tem 37 centavos. Os rendimentos foram integralmente distribuídos no dia 30 de setembro, seguindo a política de distribuição do fundo. MAL11, mês de agosto, o mercado de fundos imobiliários apresentou uma recuperação significativa, o índice de fundos de investimentos, o IFIX,
representou uma alta de 5,76%, a maior alta em comparação mensal desde dezembro de 2021. O índice apresenta agora uma variação anual positiva de 6,11%. No setor de shopping, a Associação Brasileira de Shopping Center divulgou no mês de julho um comparativo de fluxo de pessoas no shopping center que, segundo dados do IPEC, mais fluxo, cresceu 23% e ao mesmo período de 2021, após a alta de 28,6% em julho. Esses dados ratificam a retomada do setor e também os consumidores ao varejo físico. Mal 11, que já lançou a emissão também, trazendo agora o seu relatório, também com boas perspectivas de renda devido ao aumento do consumo em shopping center. JFLL 11, para quem não conhece, Fundo Imobiliário de Residência, anunciou um provento de 62 centavos no mês passado, agora já anunciou de novo, tá, gente? Observando uma forte recuperação na cota, saindo de R$ 66,00 para R$ 77,00. Estava tão bom quando estava R$ 66,00, mas agora já subiu demais, representando uma apreciação de 16,8%. Mesmo diante da elevação do preço da cota, o fundo permanece com um desconto aproximado de 22%, se compararmos sua cota ao valor da sua cota patrimonial. RD 11, a gestora segue empenhada em encontrar um locatário para o imóvel de Natal, Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, esse fundo tem 4 imóveis, 2 estão vazios. Estamos trabalhando em conjunto com uma consultoria imobiliária multinacional, líder no segmento de locação imobiliária, na prospecção de potenciais inquilinos para ocupar esse imóvel. Já tem um bom tempo que ele está vago. E durante os últimos meses, a percepção foi que o interesse pelo imóvel vem aumentando. Então, logo alguma negociação seja concluída, comunicaremos ao mercado. Seguimos monitorando os processos de andamento contra a líder, a confirmação do processo, tá, gente, contra a líder. E em relação ao imóvel de Catete, no Rio de Janeiro, após a licença das obras expedidas pela Prefeitura, o fundo segue com o processo de regularização do imóvel, visando maior segurança e celeridade no potencial de novos inquilinos. Ele está com 2 imóveis vazios, tanto esse do Rio de Janeiro quanto de Natal. Comentários do Kiko. Muita gente me perguntando ontem, porque tinha fundos imobiliários que, mesmo sendo indexados ao IPCA, pagaram bons proventos, e outros fundos imobiliários indexados ao IPCA pagaram maus proventos. E basicamente aqueles que são regime caixa, fizeram a reserva de caixa e conseguiram agora ainda manter algum rendimento. Já os que são regime competência, distribuíram todo referente à competência e agora, mesmo que não tenha transitado caixa, segue a mesma linha. A deflação impacta melhor. Mas o que é regime competência? Retirado do texto do relatório do REPT 11, regime competência, as despesas e receitas são registradas quando elas ocorrem, dado o fato gerador, não importa quando acontecerá o pagamento ou o recebimento. Em uma locação de imóvel se considera a totalidade das receitas advindas do aluguel, recebidas ou não, e outras receitas oriundas do aluguel, considerando também o ajuste e o valor de mercado de despesas financeiras que eventuais alavancagem e eventuais apropriação de ganho e perda de capital de um imóvel vendido. Pessoal, regime de competência basicamente teve inflação, aumentou o valor daquele financeiro investido no CRI, ou foi lucro, pode distribuir. Diminuiu a inflação, teve prejuízo, a distribuição é menor. E o regime caixa considera apenas receitas e despesas apenas quando ocorre a transição financeira, ou seja, passou o dinheiro pelo caixa. Entrou dinheiro no caixa, recebemos. Ficou com inflação acruada? Não quero nem saber. Recebeu dinheiro no caixa do fundo, distribui. Mas como é que quem tem regime e competência consegue distribuir rendimentos se o financeiro não transitou no caixa? Como é que eles fazem isso? Simplesmente porque eles já têm caixa, seja de emissão, seja no próprio patrimônio do fundo, e eles vão distribuindo esse caixa, mesmo se não tiver recebido ou não. Distribui caixa do próprio patrimônio do fundo para poder bater o regime de competência. Às vezes, como deve ter acontecido agora, como eles distribuíram o regime de competência e foi pequenininho a distribuição, o regime caixa talvez tenha sido maior, aí eles recompõem o caixa. Pessoal,
Vamos encerrando por aqui. Vou pedindo para vocês deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal!